Olá, o Notícias de Fortaleza está no ar e você também pode acompanhar a gente pela internet. Basta acessar fortaleza.ce.gov.br e assistir à programação em tempo real. Hoje, a nossa convidada é Vânia Branco, gerente da Célula de Benefícios da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Vamos conversar sobre 2 benefícios específicos que são concedidos pela Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, a SDHDS. Tudo bem, Vânia? Tudo bem. Vânia, primeiro me explica como é que funciona, né, a Célula de Benefícios da Prefeitura de Fortaleza. Pronto. A Célula de Benefícios, ela está dentro da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, né? Ela realiza a gestão dos benefícios socioassistenciais, né? Que integra organicamente o Sistema Único de Assistência Social dentro da política de assistência social. Tá? Então é uma célula, digamos, que trabalha, né, dentro de alguns benefícios que são garantidos por lei, né, para a população. Isso, né? A gente faz essa gestão desses benefícios garantidos pela lei da política de assistência social. Ou seja, vamos supor que verbas federais chegam e a prefeitura tem a responsabilidade de gerir isso, é isso? Exatamente. Certo. Só para a gente entender melhor, quais são os tipos de benefícios, né, como um todo? Alguns, são muitos, né, que você pode citar aí para a gente? Pronto, a célula de benefícios, a gente trabalha com os benefícios eventuais, né? Trabalhamos também, fazemos um pouco da gerência também e orientação sobre o BPC, né? Que é o Benefício de Prestação Continuada. Temos também o programa Bolsa Família, né? Conhecidíssimo, né? Isso, que é... Acho que é o benefício mais famoso, né? Exatamente. Ele é um benefício também que nós fazemos essa organização e essa gerência no município, né? Das orientações do governo federal. E a gente aqui no município também faz, junto com o Cadastro Único, né? Que é o Bolsa Família é um dos programas do Cadastro Único, né? Que também realizamos essa gerência. Porque a gente fica pensando assim, a pessoa que quer entrar no Bolsa Família ou precisa entrar no Bolsa Família, tem que estar com os dados atualizados no Cadastro Único, não é isso? Isso. Fortaleza hoje tem 41 pontos de Cadastro Único para fazer a atualização? Exatamente. O Cadastro Único nós temos hoje em todos os 27 CRAs, né, nas regionais, temos também no Refeitório Social no centro, temos também no CITES José Walter. Nos 2 VaptVups. É importante a gente frisar um pouco isso, até antes de a gente entrar nos 2 benefícios eventuais, né? Benefício eventual. Que a gente vai falar, ainda que é o auxílio funeral e a passagem interestadual e intermunicipal. Qual é a importância de você sempre procurar deixar os dados atualizados e onde é que faz isso? Pronto. O Cadastro Único ele é muito importante, né? Porque ele dá essa visão geral de como é que se encontram as famílias, né? No município de Fortaleza, no Brasil. Então a gente precisa ter esses dados atualizados para saber aonde, né? De que forma nós vamos trabalhar as políticas públicas, de que forma, em quais locais, que tipo de políticas públicas são mais necessárias nesse momento, né? Então as famílias que também utilizam do Cadastro Único para poder ter acesso aos programas sociais, elas precisam atualizar seus dados sempre, né? A cada 2 anos no mínimo, no máximo a cada 2 anos, para poder ter acesso a diversos programas, né? Entre eles o BPC, Tarifa Social de Energia Elétrica, o Bolsa Família e diversos outros. Legal. A gente falou de uma forma, né, de ser beneficiada por meio do Cadastro Único, né? Mas existe o benefício eventual. O que é exatamente isso? Benefício eventual. O Bolsa Família não é um benefício eventual, não, é isso? Benefício eventual, ele é um benefício da política de assistência social, né? Ele é previsto por lei, né? Temos uma lei municipal também que rege o benefício eventual. E ele é uma provisão suplementar e temporária, né? A função dele é arcar naquele momento contribuir com a família ou com o indivíduo que necessita e que naquele momento não consiga arcar com aquele gasto a mais que não foi pensado, que não foi possível ser planejado, né? Então, assim, no município de Fortaleza nós temos 4 tipos de benefícios eventuais. Né? Quais são? Temos cestas básicas, temos o kit enxoval, né, que é o auxílio natalidade, temos o auxílio funeral e temos passagens, as passagens aéreas e terrestres. Entendi, certo. Quer dizer, são muitos benefícios, né, que a população pode ter acesso
e sempre é importante deixar os dados atualizados para que isso aconteça, né? Isso. Agora, já que a gente te trouxe até aqui, e obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, Vânia, para falar sobre o auxílio funeral, para falar sobre esse benefício da passagem, do transporte, né? Intermunicipal e interestadual. Vamos começar pelo auxílio funeral? Vamos. Tá? O que é o auxílio funeral? Pronto. É importante informar que o benefício eventual, ele é daquele a quem dele necessitar, né? Certo. Então, assim, é igual como a política de assistência social é a quem dele necessitar. Então, assim, o auxílio funeral também. Não importa se eu tenha uma renda ou um trabalho, mas se naquele momento, né, do falecimento do meu ente querido, de alguma pessoa amiga, se a gente não conseguir arcar com aquela despesa que não estava prevista, eu posso utilizar desse serviço. Mesmo eu não estando no cadastro único, né, mesmo eu não utilizando, né, os serviços dos CRAs, a gente também pode utilizar. É importantíssimo a gente saber disso, porque naquele momento eu vou precisar daquele auxílio funeral. O certo? próprio nome já diz, eventualmente, né? Exatamente, porque eu não estava preparada para aquilo. Entendi. Então não é necessário, por exemplo, no caso de um auxílio funeral, você estar com o cadastro único atualizado. Não é necessário. Ah, entendi. Aí você falou, há quem precisa, né? Isso. Mas quem é que precisa, ou pelo menos quem tem direito a esse auxílio funeral? Todas as pessoas que realmente precisarem teriam direito, né? Se até uma pessoa que, como eu já falei, tiver renda, se alguém familiar meu falecer e eu não tiver condições, eu posso sim solicitar um auxílio funeral. De que forma? Nos equipamentos sociais, né? Quer dizer, nos CRAs, nos CREAS, dentro da Centro Pop, que também trabalha com as pessoas em situação de rua, ou também nos hospitais, nas UPAs, nos SVOs. Certo. Aí, para ter um auxílio funeral, a prefeitura tem parceria com funerárias, com uma funerária, né? É isso mesmo, né? Isso. E qual é que é a responsabilidade da funerária, né? Porque a prefeitura concede o benefício, né? Mas há um contrato, né, de serviço com a funerária, só para as pessoas entenderem, né, que um dia precisar desse auxílio funeral, o que a funerária tem de responsabilidade em relação a isso? Pronto. Quando eu vim a precisar desse auxílio funeral, alguém da família faleceu, eu preciso procurar o serviço social, né? Ou do CRAS, né, um assistente social, ou do hospital, certo? Então, a assistente social ou o assistente social daquele hospital, ou do SVO, ou das UPAs, vão ligar para a funerária, né? E todos eles têm o contato da funerária e a funerária inicia esse serviço de imediato, certo? Eles vão até onde a pessoa que faleceu está para iniciar os serviços. Então, esse contato é feito com o profissional do serviço social. Entendi. Aí, no caso, as responsabilidades do assistente social. A pessoa está no hospital, precisa desse intermédio e recorre ao assistente social, é isso? Exatamente. E ele tem que fazer o quê para que a coisa aconteça, que o benefício seja feito? Pronto, aí o assistente social vai ligar para a funerária, pedir da família os documentos necessários, né? Que é o comprovante de óbito, que quem fornece é o médico, né? Certo. Os documentos da pessoa e os documentos também da família. Também o comprovante de endereço. Tudo isso o assistente social Isso. já... E aí, no caso, a pessoa que tem direito a esse benefício são pessoas de baixa renda, é isso? Isso, em sua grande maioria, né? Grande Aquelas maioria. pessoas que naquele momento não tiveram condições. E muitas pessoas fazem cotas, né? E aí é isso que a gente tenta aqui. Tentar que as pessoas entendam que não precisam estar fazendo cota com seus familiares, com a vizinhança, por poder... Alguns fazem até empréstimo para poder pagar esse auxílio, porque Entendi. a prefeitura garante esse serviço. Garante tudo, né? Sim. E falando em garantir o serviço, né? A gente tem o telão aqui, que a gente pode soltar um telão para mostrar quais são os itens, né, desse auxílio funeral. Né, a gente tem aí, eu acho que a gente tem até mais coisas que isso, né, Vânia? Tem aí uma urna funerária, né? Isso, é o serviço completo. Serviço completo, né? 4 velas, uma veste, né, para o falecido, higienização, limpeza, vestimento e preparação do corpo na urna funerária, né? E também tem mais coisa aí ou parou aí? Parou aí? Não, tem o kit e ornamentação, tem flores, né? Realização de 3 traslados, câmara ardente com o seguinte material: castiçais, cavaletes, porta-velas e resplendor.
providência do registro de óbito. Como é que funciona essa providência do registro de óbito? Porque às vezes a parte burocrática muita gente a funerária não entende, é responsável por isso, ela faz todo esse trâmite. Ela faz tudo isso, né? Sim. Disponibilização de veículo apropriado, né? O traslado, lógico. Disponibilização de pessoal uniformizado e com crachá 24 horas por dia, né? De segunda. Essa questão do pessoal uniformizado e com crachá e tudo, por uma questão de segurança, né? Também para quem vai precisar desse benefício, mas também é uma responsabilidade da funerária. Não são funcionários da prefeitura, não, né? Entendi. São profissionais socializados. Tem mais aí? Não? Acabou? Então acabou. Então é isso. A gente tem bastante coisa, né, Vânia? Quer dizer, é um serviço completo. É um serviço completo, né? Esse ano a gente precisou usar bastante esse benefício? Sim, nós utilizamos bastante. Infelizmente, né, devido a várias mortes que teve devido ao Covid, então a gente teve esse aumento, sim, no mês de abril, em maio, nessa concessão do auxílio funeral. E a gente é um serviço que continuado que nunca para. E as pessoas em situação de rua, né? Geralmente a gente viu aí que tem, eu acho que talvez uma participação da família e tudo, né? Que faz essa ponte, de repente chega para um assistente social e pede. Mas a pessoa em situação de rua está numa situação mais complicada, né? Às vezes não se conhece os familiares, precisa que o serviço seja realizado. Como é que é realizado isso? Nós temos muito o apoio dos centros POPs, né? Certo. Que são os equipamentos que são acompanham 2, né, em Fortaleza. Isso, o Centro POP Benfica e o Centro POP Centro. Eles acompanham essas pessoas, muitos já têm cadastro no Centro POP. Então, muitas vezes eles fazem sim, esses encaminhamentos, essas concessões, e a gente não nega para ninguém, né? No caso, pessoas em situação de rua, não precisa ter um endereço, a gente tem como referência os centros POP e os profissionais solicitam. Agora, a pessoa que precisa, lá no hospital mesmo já consegue ou tem que ligar para algum número da prefeitura? Não, eles já conseguem por lá mesmo. Se eles quiserem mais informações das pessoas, aí eles também ligam para a gente perguntando. Legal. Olha só, eu estou conversando aqui com a Vânia Branco, ela é gerente da célula de benefícios da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, e a gente está conversando justamente sobre 2 benefícios, né, que é chamado de benefício eventual, auxílio funeral, e aí nos próximos blocos, Vânia, a gente vai também conversar sobre o benefício das passagens intermunicipal e interestadual. A gente vai conhecer uma história de uma pessoa que foi beneficiada com a passagem, né, o seu Egberto, que está viajando aí para Minas Gerais. Aliás, já viajou, né, Vânia? Viajou hoje. Já partiu, mas a gente pegou, né, como é que foi a arrumação de mala dele e a satisfação dele de estar podendo voltar para casa. A gente faz agora um intervalo, claro, você não sai daí. Voltamos logo rapidinho. Voltamos com notícias de Fortaleza. Hoje estamos falando de alguns auxílios eventuais, né, que são concedidos pela Prefeitura à população de Fortaleza, e quem dá todos os detalhes é a Vânia Branco, gerente da célula de benefícios da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Vânia, te trouxe aqui, quer dizer, a gente te trouxe aqui para conversar sobre alguns benefícios, né, que são vários benefícios que a Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social concede, em articulação com a Prefeitura, óbvio, né? Pela célula de benefícios, que é a célula que você estava explicando no bloco passado, como é que funciona, essa questão do cadastro único, Bolsa Família. Mas a gente trouxe aqui para falar sobre o auxílio funeral e também sobre passagens intermunicipal e interestadual, que são 2 benefícios, né, que a gente chama de eventual, né? Não são benefícios constantes, a pessoa recebe quando precisa, né? No caso do auxílio funeral, para a gente fechar esse assunto e partir para as passagens, recapitula para a gente como é que a pessoa que precisa do auxílio funeral deve fazer. Está no hospital agora, veio a óbito e precisa do auxílio urgentemente. Faz o quê? Passo a passo. Pronto. Se a pessoa tiver falecido no hospital, né, aí a família procura o serviço social. Né? O serviço social, ela conversa com o assistente social, informa que não tem condições, ou então não tem nenhum outro tipo de convênio, né, funerário para fazer o serviço funerário. Então, a assistente social do hospital, ela liga para a funerária, que a funerária vai até onde a pessoa faleceu está para iniciar todo o serviço. No caso, se a pessoa falecer em casa, que a gente também tem
alguns idosos, por exemplo, são acompanhados, né, pelas unidades de saúde. Então, assim, o médico, ele já na própria residência, né, que aquele idoso falece em casa, ele já entrega o atestado de óbito, né, ou a declaração de óbito. Então, a partir daquele momento, o serviço também já pode ser iniciado. A partir de casa, a família ela pode ir no CRAS mais próximo de sua residência, né, o Centro de Referência da Assistência Social, que hoje no município de Fortaleza nós temos 27. Então, eles podem ir no CRAS e fazer a solicitação desse benefício também, que a assistente social do CRAS também vai poder entregar para a família o encaminhamento e ligar para a funerária também para iniciar o serviço de casa mesmo. Maravilha, então está aí explicado, né? Caso seja necessário solicitar esse benefício, o auxílio funeral, a Vânia Branco explicou aqui tudo para a gente. Bem, agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar do outro benefício, né, eventual, que a gente está prometendo aqui dizer, que são as passagens, né, estaduais, interestaduais e intermunicipais, e você vai conferir agora na reportagem a história do seu Egberto, que finalmente vai conseguir voltar para casa, porque ele foi um desses beneficiados das passagens concedidas pela Prefeitura de Fortaleza. Confere aí. Voltar para casa. Essa era a vontade de seu Egberto e sua família. Ele, cearense que mora atualmente em Minas Gerais, voltou para Fortaleza por um motivo: visitar o pai que ele não via há mais de 2 décadas. Fazia tempo que eu não via meu pai, aí a minha mulher disse, não, vamos lá ver teu pai, que seu pai está meio doente. Antes eu já estava com 20 anos que eu morava lá, que eu nunca tinha vindo aqui, Fortaleza, disse, nós estamos sem dinheiro, né? A minha mulher estava trabalhando, saiu do trabalho, disse, vamos juntar um dia, nós vamos lá ver teu pai. O que seu Egberto e dona Márcia não esperavam era que eles acabariam ficando no Ceará mais tempo do que haviam planejado. Nós não ia ficar, nós ia ficar até janeiro, né, bem? Só o tempo dele ver os pais deles, conversar, tudo. Com a chegada da pandemia, além da dificuldade financeira para retornar, uma tristeza fez com que eles permanecessem mais tempo em Fortaleza. Aí aconteceu essa doença, o pai dele faleceu e nós ficamos aqui. Nós chegamos aqui, ficou essa dificuldade, de aparecer essa doença, né, que prejudicou a vida do meu pai. Aí foi as coisas ficando difíceis, né, pra gente, difícil. Aí como é que a gente arrumar dinheiro para ir embora? Com toda a dificuldade acumulada nesse período, por meio da Célula de Benefícios da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, a família conseguiu as passagens de volta. Nós descobrimos que foi terminado a gente conversando com um e outro, aí o rapaz falou de Beto. Rapaz, tem um negócio da prefeitura aí, rapaz, eu procuro lá. Aí eu achei até difícil, até minha cunhada me levou lá com meu irmão. Foi lá, a mulher disse, não, pode deixar que a gente vai dar uma esperança, vamos ver o que vai dar. Então eu comecei a me ligar e começou aquela doença, né? Aí voltei a ligar para ela, aí ela pegou assim, não, eu não esqueci de você não. Aí foi um dia, ela ligou para mim, vai dar certo essa passagem de vocês. Aí nós ficamos alegres, né? Satisfeitos, graças a Deus. O serviço consiste em ofertar passagens terrestres ou aéreas a pessoas e famílias em situações de vulnerabilidade e de risco social, ou ainda com a fragilização e rompimento de vínculos familiares ou comunitários. Graças a Deus, daqui a pouco nós já estamos seguindo viagem para o nosso destino, né? Graças a Deus. Emocionado no momento que nós estávamos para voltar, e agora a oportunidade deu certo, né? Agora vai começar a vida de novo, né? Muito feliz mesmo. A TV Terra do Sol não poderia deixar de acompanhar esse embarque aí tão feliz do seu Egberto lá no aeroporto. Coisa maravilhosa, né? A gente poder ver as pessoas podendo voltar para casa, né, Vânia? Por conta de um benefício. Agora, um benefício que você vê, a família do seu Egberto passou por um momento difícil, né? Com a morte do pai do seu Egberto. E aí não conseguiu mais voltar para casa, é uma pessoa de baixa renda. Tudo isso são características de pessoas que podem ter esse benefício da passagem. Explica pra gente, Vânia, como é que funciona exatamente, né? Não é qualquer pessoa que diz, eu quero ir para tal cidade, vou pedir à prefeitura para pagar meu traslado. Não é assim, né? Não. A gente sabe que imprevistos acontecem, né? Então, a gente tem muitas pessoas que vêm, por exemplo, para Fortaleza, né? E aí, infelizmente, perdem seus documentos, né? Ou então são roubados e não tem mais dinheiro para voltar. Então, alguns ficam em situação de rua, né? Infelizmente, aí tem o apoio dos nossos equipamentos. Então, esse é um exemplo também da concessão dessas passagens, né? Então, eles chegam até nós, né? De acordo com suas demandas. A gente faz toda essa análise, conversa com a pessoa, entende a situação. A gente também faz o contato com a família dele de outro estado ou outro município para saber realmente se tem esse apoio de retorno, né, para a sua residência.
Então, a gente faz isso também em todos os nossos equipamentos. Outros exemplos que acontecem bastante é eles estarem aqui, né, em Fortaleza, serem daqui, já viverem bastante tempo, mas acontece alguma coisa onde, por exemplo, o provedor falece, um exemplo, né, e não tem mais essa renda para se manter e ele possui uma família em outro estado. Essa família tem outra família em outro estado que vai dar esse apoio a essa família para poder reconstruir sua vida. Então, a gente faz esse elo entre as famílias, né, e a gente faz essa concessão da passagem. Então, são vários exemplos que a gente tem para a concessão dessas passagens. Então, essa pessoa chega até a gente nos nossos equipamentos, né, CRAS, CRES, Centro POPs, e a gente faz toda essa análise, né, a gente visita essa família no local onde ela está, se tiver alguma moradia aqui em Fortaleza, o assistente social faz um relatório, um parecer, a gente entra em contato com a família que vai recebê-las, e aí a gente faz toda essa análise de passagem, de voo, de ônibus, faz alguma prioridade se tiver idoso, se tiver criança, toda essa análise é feita. É interessante porque digamos, não vou dizer, não queria dizer julgamento, né? Assim, não dá para julgar a situação de uma pessoa, né? Mas quais são, digamos assim, as características dessa análise, né? O que é que vocês analisam, na verdade, para entender, por exemplo, que o seu Egberto tinha direito, né? E acabou conseguindo voltar para casa, que era o que ele queria. Pronto. A gente faz toda uma avaliação socioeconômica, né? A gente vê como é que estão as condições, a gente também orienta para acesso a direitos, né? Se a gente vê, por exemplo, que tem um idoso em situação de rua e ele tiver perfil, por exemplo, do BPC, a gente também já orienta para um benefício de prestação continuada, além da concessão dessa passagem. Então, a gente faz toda essa avaliação socioeconômica, social, ver como é que está a sua relação com os vínculos familiares e comunitários. Então, toda essa questão de análise de por que ele veio, né, por que ele quer ir, a gente escuta também a família dele que vai recebê-lo. Então, a gente faz todas essas... Entendi. Agora, então, pelo visto, por exemplo, existem alguns benefícios, né, que são concedidos e que a prefeitura concede por meio da célula de benefícios com buscas ativas, né? Por exemplo, no caso de pessoas em situação de rua, identificam uma pessoa que está em situação de rua que precisa ser cadastrada no cadastro único, né? Sim. Que não tem nenhum tipo de benefício, está ali escondido ou precisa ser encaminhado para um posto de saúde, algo do tipo, né? Tem essa busca ativa. No caso das passagens é meio que o contrário, né? As pessoas vão até os equipamentos e solicitam. Muitos vão até o equipamento, né? Principalmente as pessoas no Centro POPs, ou CRAS, mas também, às vezes, é o desmembramento de um acompanhamento, né? Ele está aqui em Fortaleza, tem moradia, mas ele está passando por uma situação muito difícil. Então, nesse acompanhamento, nessa conversa, né, que eles têm sempre esse acompanhamento pelos equipamentos, então percebe-se que ele tem uma família e que nessa família pode ter um emprego, né, para algum membro, pode acolhê-los e eles viverem uma situação diferente, mudança de vida. Então, assim, existe a procura, mas também existe o desdobramento de um acompanhamento. Porque às vezes se recebe uma pessoa em situação de rua e nessa conversa, nesse acompanhamento, nesse atendimento, se conhece melhor a pessoa, né? E aí vem aquela questão, a primeira pergunta, por que você está na rua? Né? Aí, de repente, a pessoa fala, não, porque eu moro longe, né? Eu estou longe da minha família, perdi tudo, e aí já se inicia uma análise de uma possível passagem para essa pessoa. Isso, muitos não sabem que a gente tem, né, esse benefício tão importante. Então, quando eles começam a relatar a sua situação de vida, então a gente vê essa possibilidade. Então você tem uma família, então se fosse importante voltar, teria, né? Aí a gente pergunta se ele tivesse condições de voltar, se seria importante, e muitos dizem que sim. E é a partir daí que surge. Porque eu imagino que o seu Egberto, né, queria voltar para casa. Agora, eu acho que ele não imaginou que ia voltar de avião, né, Vânia? Foi lá no aeroporto, né, viajou de avião, que é muito mais confortável. A gente fala assim brincando, mas é mais confortável, né? É melhor, chega mais rápido, né? A questão de uma passagem até mais cara do que uma de ônibus, por exemplo. E ele tá em casa, né? Varginha, né? A cidade dele no sul de Minas. Teria algum outro caso que você lembre, assim, que é interessante você dar como exemplo ou não? A gente tem vários casos. A gente tem um caso também de
uma pessoa que estava... A gente tem esse contato também com as assistentes sociais dos hospitais, né? E tinha uma pessoa que foi para o hospital e estava desaparecida da família há muito tempo, né? No hospital? No hospital. Certo. Então, assim, quando ele reacordou, né? Quando começou a ter memória... Então, a gente fez essa busca desse familiar em outros estados, né? Então, assim, junto com a assistente social do hospital e conosco na secretaria, aí a gente conseguiu localizar essa família, né, que já não tinha mais esperanças dessa pessoa estar viva. Sim. E aí a gente também concedeu essa passagem para ele retornar. Então, teve são histórias, outro final né? feliz. Sim. Se a gente for analisar, são muitas histórias, São, né, Vânia? muitas. E aí, diante de todas essas histórias, eu até complemento com uma pergunta que está quase respondida, mas eu queria que você fizesse até uma reflexão maior sobre isso. Mas se você fosse definir qual é o grande objetivo do benefício das passagens, né? Como você definiria? Eu acho que é o fortalecimento dos vínculos familiares. Eu acho que e a reconstrução de vida, né? Eu acho que é um dos principais objetivos dessa concessão. E é algo que nos deixa muito felizes em poder estar contribuindo com esse indivíduo, com essa família, nessa reconstrução de sua vida. Na verdade... acesso a direitos, né, que é o principal. Então, principalmente, né, que são direitos garantidos por lei. E assim, é algo simples, né, comprar uma passagem. Mas o que muita gente não sabe é que muitas pessoas não têm condição de comprar uma passagem, né? E principalmente quando se tem família, quando se tem marido, mulher, filhos, sobrinhos, pais, mães, né, idosos, né, também envolvidos. E é justamente sobre isso, Vânia, a gente vai fazer um intervalo agora, mas aí eu quero conhecer melhor esse benefício quando, por exemplo, tem criança no meio disso, né? Como é que isso é feito, tá bom? Então a gente vai fazer um intervalo agora, volta logo em seguida e, claro, você não vai sair daí. Estamos de volta. Hoje o assunto é sobre benefício eventual concedido pela Prefeitura de Fortaleza e estamos conversando com a Vânia Branco, gerente da Célula de Benefício da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura. Vânia, a gente estava conversando sobre o auxílio das passagens, né? A gente mostrou a história do seu Egberto, que conseguiu voltar para o sul de Minas, onde ele mora, com a família toda e tal. Mas eu imagino que o seu Egberto, de alguma forma, ele soube do benefício da passagem, né, como ele falou na reportagem, e foi até um ponto de porta de entrada, talvez um centro pop, né, que pode dar o primeiro início, né, para o seu Egberto conseguir essa passagem. Chegando lá, ele vai encontrar o assistente social, né? Qual é o papel do assistente social até que ele chegue nesse benefício e consiga realmente voltar para casa? Pronto. O seu Gilberto, ele procurou o CRAS Couto Fernandes, né? Centro de referência. São 27 na cidade, né? São 27, e ele teve acesso pelo CRAS Couto Fernandes, ali na João Pessoa. Então, assim, ele realmente teve teve o acolhimento. E nós temos diversos técnicos dentro do CRAS, né? Agora, o técnico que concede o benefício eventual é o assistente social, né? Que a gente tem uma lei própria que faz esse regimento dessa lei, dos benefícios. Certo. Então, o assistente social, ele fez essa escuta, né? Qualificada, fez a visita também na casa onde ele se encontrava, desse amigo que o acolheu, dessa amiga que o acolheu. Eu posso fazer só um parêntese? Não quero que você perca o raciocínio, tá? Mas como é que essa escuta especializado, o que é que caracteriza isso? Pronto, a escuta qualificada também é um procedimento do Sistema Único de Assistência Social, né? É um dos trabalho técnico do profissional, que ele faz essa escuta, entende o motivo, faz alguns questionamentos, acessa alguns sistemas, né, para saber se ele, por exemplo, está no cadastro único, se tem algum benefício que pode ser, né, disponibilizado para ele, além do benefício eventual. Então é importante que ele dê o máximo de informações possíveis, né, para o assistente social. Sim, porque a gente não faz só a gente não entende só ele naquele benefício individual, a gente faz ele num contexto todo, tanto social como familiar, como entender todo o contexto e ver as outras possibilidades, além da concessão do benefício eventual, que a gente possa estar ofertando e estar orientando, e encaminhando também para outras políticas, se for necessário. Certo.
pode continuar, lembra do seu raciocínio? Aí depois da escuta é qualificada, né? Pronto, aí depois da escuta, o assistente social faz a visita, né, no certo. local onde ele se encontra, faz um relatório, faz o contato também com a família, né, que vai recebê-lo em outro estado, em outro município, e assim a gente faz ele também faz esse contato com a gente, né, da célula de benefícios. Manda o relatório para a gente faz toda essa análise, vê a questão das passagens, faz as cotações das passagens também, né? Tudo vocês que contato, fazem, né? Isso, em Então, contato a pessoa não com a tem problema empresa. nenhum com isso, né? Não, Certo. tudo é a célula de benefícios que realiza. A gente faz as cotações, entra em contato com a empresa, vê qual é o melhor horário também, que a gente também fica muito preocupado com essas questões de que horas ele vai chegar, se é possível, quem vai buscá-lo naquele horário, né? Se ele vai ter dificuldade de chegar até a sua residência, se nesse traslado vai ter criança também, se tem idoso, pessoa com deficiência. Então, tudo isso é analisado para a gente também ver com a empresa as possibilidades. Se tiver pessoa com deficiência, onde vai sentar, né? Tem que ter um local certo, como é que vai ser tratado. Então, tudo isso a gente analisa para poder estar contribuindo nessa passagem. E a pessoa em situação de rua consegue esse benefício? Sim, consegue. A gente já concedeu vários benefícios eventuais também de passagem para a pessoa em situação de rua, atendido em sua grande maioria pelos centros POPs. Quer dizer, a pessoa de repente está até na rua porque está longe da família e precisa voltar. E não conhece, né? Não conhece. Sabe que existe esse benefício. E aí, quando vai para o centro POP ser atendido, ele é ofertado. Até, às vezes, provavelmente até fica surpreso, né, com isso. Agora, você tocou num ponto importante, Vânia, questão da criança, né, adolescente, né, pessoa menor de 18 anos, Sim. o idoso, pessoa com dificuldade de mobilidade mesmo, né, de se locomover. Como é que é tratado esse tipo de caso na célula de benefício quando a questão é a passagem? Por exemplo, está uma criança ou um adolescente, um adolescente de 16 anos aqui, né, que precisa voltar para casa, está sozinho em Fortaleza, né? Não sei se isso já aconteceu, né? E não tem nenhum familiar aqui, como é que faz? Pronto. A gente também tem nossos acolhimentos, né, de crianças, Sim. de adolescentes. Então, já concedemos também passagens para crianças acolhidas e adolescentes acolhidas, que querem, né, voltar para um familiar que está em outro estado, depois de todas essas questões jurídicas que são realizadas. Então, quando isso acontece, quando a gente tem necessidade de conceder passagens para crianças e adolescentes, a gente também busca o conselho tutelar, né? Porque ele, sem ter esse responsável para viajar, o conselho tutelar ele é o mais indicado para poder estar nos respaldando e nos orientando sobre isso. Já concedemos passagem para criança e adolescente, onde o conselho tutelar foi junto, né? Acompanhou, entregou a família e depois voltou para Fortaleza. Entendi, porque tem que ter uma responsabilidade em cima disso, né? Porque você não vai somente conceder uma passagem para uma pessoa idosa, né? Ou uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, que precisa de uma ajuda, né? Um auxílio para se locomover. E uma própria criança também, né? Que ainda não é responsável pelos próprios atos. E é uma pessoa, então tem que acompanhar direitinho. Isso também está dentro do benefício eventual de passagens. Sim, a gente faz toda essa análise e a gente vê todas as possibilidades do que a gente pode estar analisando com a empresa, vendo se é criança, se é pessoa com deficiência, a gente já vê com a empresa de aviação, ou então de ônibus, né? Como é que vai ser feito essa oferta, em que local ele vai ficar, né, aguardando, então tudo isso é visto. A questão do idoso, precisa, por exemplo, criança, conselho tutelar, idoso, qual é o principal cuidado nesse caso? O idoso a gente tem que ver se ele tem condições de viajar sozinho, né? Certo. Se ele tem, senão a gente tem que ver com a família quem pode apoiá-lo, né? Se tem alguém que vai poder ir com ele ou vir buscá-lo. Então a gente vê todas essas questões. Para idoso, a grande questão é se ele tem condições de viajar sozinho. Então, idoso e criança, a gente sempre prioriza passagens também aéreas. Então, se é idoso, então a gente pode ver também com a empresa de aviação, se pode estar levando até esse idoso, se eles vão estar no aeroporto esperando ele chegar. Então, são questões, mínimos detalhes que a gente tem que averiguar. Esse processo demora, em média, quanto tempo? Da solicitação, da análise até o concedimento? Ele é muito rápido, né? Dependendo da situação, da família também, para quando essa passagem, né? Quando é possível a viagem, então ela é muito rápida, dependendo da situação
se for tranquilo, em torno de uma semana a gente consegue, ou menos. Dependendo, se for urgente, a gente consegue até de um dia para o outro, vai depender de cada caso. Entendi. Bem, já que você está aqui, a gente está falando de benefícios, né, para a população de Fortaleza que são concedidos, garantidos por lei para a população. Fala para mim e frisa o que a gente já disse no primeiro bloco, mas eu faço questão que você frise isso, porque existe em alguns momentos até campanhas, né, para que as pessoas atualizem o cadastro único, né, para não perder um tipo de benefício importantíssimo para o sustento da família, e acha que está com os dados atualizados, como, por exemplo, muitos benefícios, né, que foram concedidos durante a pandemia, pessoas que não tinham cadastro único atualizado acabaram não recebendo. Sim. Não foi possível fazer por conta de toda a logística de funcionamento das unidades de assistência. Né? Faz esse apelo para as pessoas que estão nos assistindo agora, da importância de se manter o cadastro único atualizado. O que é que ela pode perder, por exemplo? Pronto. O cadastro único, como eu já falei, ele dá acesso a diversos benefícios, programas, que utiliza dos dados do cadastro único para a concessão. Então, a gente também utilizou, por exemplo, de informações contidas no cadastro único, como telefone, endereço, para buscar as famílias, informá-las de alguns benefícios que são possíveis, né? Então, esse cadastro desatualizado, esse telefone não registrado corretamente no cadastro único, impossibilita da gente localizar essa família. Então, é importantíssimo que esse cadastro seja atualizado sempre que tiver uma mudança de endereço, uma mudança de escola, um novo trabalho ou saio do trabalho, para que a gente consiga, além de identificar essa família, sabe, fazer uma nova análise, né? Ter novos critérios para acesso aos programas. Se não se atualizar esse cadastro, ele pode perder diversos benefícios, como, por exemplo, a tarifa social de energia elétrica, que é um benefício super importante, né? Que muitas famílias de Fortaleza têm acesso, que é aquele desconto na energia. Então, o desconto na energia só é possível se tiver o cadastro único atualizado, né? Dentro dos critérios corretos. Então, para garantir a continuidade dele, como também o programa Bolsa Família, que apesar de estarem hoje pagando o auxílio emergencial, né? Agora o residual, ele também tem acesso aos dados do cadastro único atualizado. Então, é importantíssimo que se tenha isso atualizado sempre em qualquer mudança ou a cada, no máximo, 2 anos. Legal, Vânia Branco, muito obrigado pela sua presença aqui. Antes de encerrar, rapidinho, como as pessoas podem entrar em contato com a célula de benefício da Prefeitura? Pronto. Célula de benefícios, nós temos um telefone, que é o 3488-9894. Podem ligar sempre que necessário. A gente vai estar lá para esclarecer qualquer tipo de dúvida sobre os benefícios. Tá joia. Vânia Branco, ela é gerente da célula de benefícios da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Falou para a gente sobre benefício eventual e deu alguns detalhes também de outros importantes. Vânia, muito obrigado pela sua presença aqui. Você é sempre bem-vinda aqui na TV Terra do Sol, no Notícias de Fortaleza, e volte mais vezes para passar mais informação importante para a população. Obrigada, uma boa tarde a todos. Obrigado, Vânia. Bem, a gente faz uma rápida pausa e voltamos logo em seguida. Até já!